a gente é silenciado, mas nós somos mais de 56% da população, né? Ponto. Só que esse 56% tem que estar mais uníssono, né? Tem que saber das suas raízes, não é mesmo? Tá faltando essas articulações nossas, né? Essa é uma questão que eu venho discutindo muito com a rapaziada, né? Tanto na capoeira como no movimento negro, né? Nós precisamos, a gente não consegue, cara, se unir, né? Então, quando a gente recebe esse tipo de convite, né? A gente tem que parar o que a gente está fazendo, achar um tempo para poder participar, né? Ele nasceu Gleison Marques Gonçalves Costa, tem 40 anos e é de Uberaba, Minas Gerais. Ele é graduado em licenciatura plena em História pela Universidade de Uberaba, Uniub, e atualmente está cursando mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Triângulo Mineiro, a IFTM. Atualmente, ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa que tem o seguinte tema: Capoeira na Escola. No Minas Negras Gerais de hoje, recebemos Mestre Crei, Ocolofé. Ocolofé Olorum, Rogério, maravilha. Obrigado aí por esse bate-papo, né? Para a gente é um prazer, né, estar aqui podendo falar um pouco da nossa história, né? De todo esse movimento que a gente faz parte, né? No caso, é a capoeira, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui, né, batendo esse papo aí. Obrigado pelo convite. Nós nos sentimos honrados. Vamos nessa. E vamos lá. Qual que é a importância da capoeira para a formação do cidadão? A capoeira ela é muito importante, né, para a formação do cidadão, né? Eu falo isso por ter vindo, pela minha formação, né, perpassar pela capoeira, né? Minha formação cultural, epistemológica, subjetiva e ontológica, ela perpassa pela capoeira. Então, eu sou prova viva, né, dessa formação da capoeira, né, enquanto cidadania, né, enquanto valores, né, enquanto responsabilidade, enquanto respeito, né. Então, como qualquer outra arte marcial, né, que prega, né, vários valores, né, como eu disse, que perpassam pelo respeito, pela ética, pela disciplina, né? A capoeira não foge disso. Então, a capoeira ela é muito, muito importante para essa formação cidadã, né? Que resgata esses valores, né? Mencionados. Uhum. E como é que surge a capoeira na sua vida? Então, Rogério, eu pratico a capoeira desde os 12 anos, né, de idade. Eu comecei a praticá-la em um projeto social, né, que o mestre, naquela ocasião, a época era 1993, né, o mestre desenvolvia um projeto próximo ao bairro onde eu nasci, né, onde eu morava. E aí, então, eu comecei a frequentar as aulas do mestre, né?
E ali eu fui me envolvendo, né, com toda a lógica da capoeira, né? Então, a minha primeira formação veio da capoeira. Então, já faz quase 30 anos que eu estou, né, praticando a capoeira e vivendo a capoeira e divulgando também a capoeira pelo mundo, né? Uhum. Para a gente é uma alegria muito grande poder fazer esse movimento. Que coisa boa. Você vem desenvolvendo um excelente projeto de pesquisa intitulado Capoeira na Escola. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse projeto. Ah, maravilha. Então, o meu projeto de pesquisa, né, que eu desenvolvo no mestrado, ele perpassa pela questão histórica da capoeira e pela Lei 10.639, que traz, né, a obrigatoriedade de se estudar a história e a cultura afro-brasileira e africana no cotidiano das escolas, tanto públicas como privadas, né? Então, eu faço uma ponte, né, entre a capoeira, perpassando pelo resgate histórico, que precisa ser desocultado, né? Muita história da capoeira ainda precisa ser melhor compreendida, inclusive pelos capoeiristas, né? Então, eu faço um trabalho nas fontes históricas, trazendo uma nova narrativa historiográfica, seguindo o percurso de outros historiadores e de outros autores, então, que também traz esse processo histórico que teve várias rupturas, né? Então, eu faço esse resgate histórico da capoeira e depois trabalho também a questão, né, pedagógica da capoeira, né? Então, eu apresento na dissertação os elementos práticos e pedagógicos da capoeira, que perpassam pela oralidade, ancestralidade, musicalidade, né? E aí eu proponho todas essas questões pedagógicas da capoeira para auxiliar a efetividade da Lei 10.639, no contexto do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do instituto do qual eu sou servidor. Sim. Então, eu pego uma lei, né, que traz toda essa obrigatoriedade de se estudar a história e a cultura afro-brasileira e apresento a capoeira como proposta, né? E como proposta pedagógica. E aí, Rogério, é interessante, né, destacar que esses elementos que eu apresento, né, na dissertação, né, ele foi fruto do trabalho que eu desenvolvo aqui no Raízes do Brasil, que é o Centro Cultural de Capoeira, em que a gente trabalha a capoeira, né, tanto a questão prática como a questão teórica e as manifestações afro-brasileiras, que perpassam pelo jongo, né, que é um dos precursores do samba de roda. A gente faz um resgate também da puxada de rede, que conta a história dos pescadores, né, um trabalho também feito no período da escravidão pelos negros, né, que trabalhavam da pesca, que viviam da pesca. Uhum. A gente também faz um resgate do maculelê, que é uma dança, né, que tem toda uma simulação de luta, né, uma dança que surge no canavial, né, no período também da escravocrata, né? Então, dentro do Centro Cultural, a gente já faz esse trabalho pedagógico da capoeira, né, no sentido de ressaltar tanto as manifestações afro-brasileiras, como outros elementos práticos e teóricos da capoeira, né?
como eu disse, perpassando pela musicalidade, pela ancestralidade, pela disciplina. Então, eu apresento a minha proposta de mais de 20 anos trabalhando com a capoeira aqui em Uberaba. Eu proponho isso para dentro, como elemento pedagógico para o Instituto, de certo modo, efetivar, né, a Lei 10.639, né? Uhum. Tem essa proposta de trabalhar as africanidades e as brasilidades, né, no currículo. Então, essa é a minha proposta de dissertação, né? Perfeito. Olha só, a capoeira já vem sofreu muita discriminação, né, em tempos idos, mas hoje ela é uma arte marcial desenvolvida no mundo inteiro. E aqui você atribui essa ascensão e glória da nossa capoeira? Bom, então, essa ascensão e glória da capoeira, né, Rogério, ela começa logo após, né, um período da escravidão, né? Você já tem ali, porque naquele momento a capoeira e outras manifestações negras eram tolhidas pelo Estado. Inclusive, no Brasil Império, a capoeira foi inserida no Código Penal e ela ficou como proibida, né? No caso, inclusive com uma lei, né? Proibir na prática de capoeiragem até 1920, até meados de 1930. Desculpa, fazendo uma correção aqui. Então, o sujeito que era pego praticando capoeira, ele era preso, né? Então, a partir da transição entre Império e República, né? E aí a gente tem dois ícones importantíssimos nesse momento, né? O primeiro, o mestre Bimba, né? Que traz a capoeira na perspectiva ligada ao corpo, à educação física, a questão da luta, né, capoeira, Sim. Saindo daquele contexto marginal, né, que foi atribuído à capoeira, viu, Rogério, a capoeira naquele contexto do Império, até como uma estratégia, né, dos senhores, do próprio Estado, né, em incriminar, né, o que era do negro, né? Na tentativa de embranquecimento, né, que já estava acontecendo, né, no fim do Império e começo do... Isso. da República. E logo depois nós temos também, né, o mestre Pastinha com a capoeira Angola, né, e também fazendo, tendo esse objetivo, né, de trabalhar a capoeira saindo desse contexto de marginalidade que foi introduzido ali na capoeira, muito mais pelo Estado, muito mais pelas políticas repressivas da escravidão. Sim. Né? E de lá para cá, sobretudo na década de 80 e 90, a capoeira ganhou o mundo. Porque na década de 80 e 90, nós temos a formação, Rogério, dos grupos de capoeira, muitos grupos de capoeira sendo formados, né, no Brasil. E esses mestres eram convidados para apresentar a capoeira fora do Brasil, né? Até porque existia um apelo, a partir da década de 30, que a capoeira era uma arte nacional. Então, outros países queriam conhecer essa arte nacional. Então, a capoeira começa a ganhar, né, outros âmbitos aí, né? Começa a ganhar força, né? E ela começa a extrapolar para fora do Brasil. Então, a capoeira hoje praticada em mais de 150 países, né? Uma das maiores divulgadoras da cultura afro-brasileira e da língua portuguesa pelo mundo também, né? Porque as aulas e todo o ensinamento da capoeira é passado através da língua portuguesa. Capoeira é cultura,
em todos os sentidos. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Que coisa boa. A gente poderia dizer que a capoeira é uma forma de afirmação e representatividade negra? Sim, sim. A capoeira sempre foi, né, Rogério, uma forma de afirmação do povo negro, né? E nós não podemos perder isso, apesar da gente ter praticantes de outras etnias, mas a gente não pode perder isso. Então, como que a gente percebe isso? Nas letras de músicas, né, que são cantadas na capoeira, né? Muitas músicas reafirmam essa questão identitária do povo negro, né? Enfim, outros elementos, né, que nós temos também de reafirmação, como os próprios instrumentos, né, que são utilizados na capoeira, por exemplo, o atabaque, né, que é um instrumento essencial para a prática da capoeira, também é usado em outras manifestações negras, no caso, o candomblé. Então, realmente, é um processo de reconhecimento, de pertencimento a essas matrizes, né? As matrizes negras, né? Essas matrizes afro-brasileiras e, sobretudo, africanas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou voltar um pouquinho a falar contigo a respeito da questão da Lei 10.639, né? Porque desde 2017 você vem atuando na implementação dessa lei, que inclui no currículo das escolas públicas e privadas a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A minha pergunta é a seguinte: quais são os desafios encontrados pelo caminho, levando em conta a atuação de um racismo estrutural e institucional no Brasil? Rogério, os caminhos são ásperos, ora desestimulantes, né? Mas a gente precisa persistir. Eu primeiro queria fazer um recorte da onde a gente está, da onde é o meu lugar de fala, no caso, a cidade de Uberaba, né? E aí eu queria logo depois caminhar para o Instituto Federal, que é onde eu estou atuando enquanto servidor e estou lá na luta para a implementação da Lei 10.639. Então, só para a gente se localizar, Uberaba é uma cidade extremamente racista. Tanto é que só em 2015 que foi reconhecida oficialmente a Lei Áurea no município. Então, ou seja... 2015? Só em 2015. Como assim, gente? Então, aquele decreto que foi solto, né, no final do Império, né, pela princesa Isabel, todo aquele contexto, todos os municípios tinham que fazer seus decretos municipais, enfim, ou no fim na escravidão, né? E aí, Uberaba foi o último município a reconhecer oficialmente a Lei Áurea. Então, historicamente, nós fomos o último município a reconhecer a escravidão, e esse processo aconteceu em 2015, né? E demorou um pouquinho, né? Demorou um pouco. Agora, esse processo de não reconhecimento, Rogério, já traz muita coisa do que eu estou falando em termos de racismo, né, na cidade. É uma cidade voltada para o colonialismo, né, para essa ideia de oligarquia e de poder oligárquico, né, isso persiste aqui no Brasil. Então, existe todo um racismo estrutural, como existe em outros lugares, mas eu queria dar esse
eu queria dar esse acento aqui na questão de Uberaba. Bom, e aí, Rogério, veja bem, nós temos, né, o contexto do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que anos anteriores era a Escola Agrotécnica Federal, que era a menina dos olhos do Brasil, no sentido de uma escola agropecuária, que tinha toda aquela formação voltada para o campo. Ou seja, essas escolas agrotécnicas federais, né, que depois passaram em 2008, né, nos primeiros anos nos meados do governo PT, elas se transformam em Instituto Federal, institutos federais. No nosso caso aqui, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Bom, essas escolas agrotécnicas federais, elas representam esse ranço oligárquico do coronelismo. Então, veja bem, quando a gente provoca o Instituto Federal para o cumprimento de uma lei federal, que ora, no primeiro momento, a gente percebe uma ausência, né? Porque eu entro no Instituto em 2017, e aí, naquele momento, eu já assumi uma presidência do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEAB. E aí, no primeiro momento, eu começo a analisar os currículos e as atividades que são desenvolvidas no contexto pedagógico do Instituto e percebo uma ausência da aplicabilidade da lei dentro da instituição. Não só do campus Uberaba, o campus que eu estou lotado, mas a nível dos outros 8 campi, né, e dos outros polos à distância do Instituto Federal. Então, é uma suspeita através de uma análise documental. Mas aí, Rogério, a nossa luta é diária, porque existe, de um lado, a obrigatoriedade de se ensinar essas africanidades e brasilidades, e de outro lado, e é uma lei federal, nós temos uma morosidade, né, da gestão e de outros mecanismos, de outros processos que, inclusive envolvendo esse contexto histórico da cidade, da própria instituição, que inviabiliza, né, o trabalho dessas africanidades e brasilidades no âmbito educacional. Então, é esse o nosso desafio, né? Sim. Diário. Sim. Agora, o que a gente vem fazendo para poder avançar nas nossas propostas, né? A gente vem propondo uma revisão, né, dos PPCs, que são os planos de curso oferecidos na instituição, em que a gente possa, de fato, fazer cumprir o que é determinado na referida lei, né? Na Lei 10.639, de 2003, né? Que já completa 18 anos, e a gente ainda vê, né, não só a nível de Instituto Federal, né, mas no Instituto Federal a gente, aqui com um olhar, com a lupa mais aproximada, porque é o nosso campo de trabalho, é lá que, de fato, né, é uma realidade que a gente conhece bem. Então, por isso, a gente traz todo esse arcabouço de informações, mas a gente sabe do desconhecimento, do descumprimento da lei por outras instituições de ensino, né? Tanto público como privado, né? Então, a nossa estratégia nos últimos tempos está sendo analisar os planos de curso e inserir, né, a história e a cultura afro-brasileira. E você falou desse racismo estrutural e institucional que acontece em Uberaba. Eu fiquei espantadíssimo, né? Uhum. Sobre essa notícia esse fato que eu não sabia, não conhecia.
sobre ter sido a última cidade, né, a reconhecer, né, a Lei Áurea em 2015. Demorou um bocado, né? E aí, a população negra em Uberaba, você sabe mais ou menos estimar qual é a porcentagem? A população negra aqui em Uberaba, Rogério, é bem expressiva, né? São 52% de negros aqui na cidade. 52%. Inclusive, perdão, pode fazer para mim. Não, tudo bem. Isso, 52%, isso me faz pensar outras coisas, né? Questões históricas, como, por exemplo, porque é uma região muito agropecuária. Então, é uma região que teve várias fazendas, né? Famílias de coronéis que tinham os seus escravizados. Não é? Me corrija se eu estiver errado. Sim, sim. Não, é isso mesmo. Uhum. Com base nisso, o que está faltando para essa comunidade tão expressiva de uma cidade como é Uberaba se unir para tomar o seu lugar? Sabe, isso é um exemplo do que acontece no Brasil. Né? Mas falando de Uberaba propriamente dito, porque a gente vê, por exemplo, movimentos que já estão surgindo por aí, não é? Brasil afora. Mas, em sua opinião, o que está faltando para ter um trabalho mais coeso na comunidade negra? Sim, sim. Agora, Rogério, eu queria ressaltar, né, que apesar de todo esse contexto nebuloso, né, que a gente vive do racismo estrutural aqui na cidade de Uberaba, eu ainda considero o movimento negro aqui muito atuante. Certo. Só para você ter uma base, quando, em meados de 2000, quando você começou o movimento, lógico que é uma discussão que ela não começa nos anos 2000, né? A questão da implementação da história e cultura afro-brasileira vem desde a década de 80. Bom, mas em meados de 2000, né? Quando ali estava aquela questão política no Brasil, né? E aí, entre PT e outros partidos, e a gente, então, o movimento negro, ele vislumbra, né, uma proposta de formatar, de fato, né, uma lei que pudesse trazer, né, resgatar a história cultural afro-brasileira. E aqui, naquele cenário de 2003, né, até antes um pouco, Uberaba foi um dos polos que ajudou na provocação e nas discussões em todo o processo da construção e da formatação da Lei 10.639. Para além disso, né, o movimento negro da cidade, inclusive vasculhando a documentação do período da escravidão, percebeu, né, que a Lei Áurea aqui não tinha sido promulgada em 1889, 1888, né? E por que vários municípios, né, decretam o fim da escravidão a partir da Lei Áurea e Uberaba não decretou o fim da escravidão? Existe uma interrogação aí que eu não consigo responder. Existem várias suspeitas porque Uberaba não promulga a lei e só promulga em 2015, mas promulgou em 2015, lógico que é um erro histórico, provocado pelo movimento negro. Colegas, historiadores, militantes, e que começaram a vasculhar, até porque o Uberaba tem uma farta documentação do período escravista, né? Então, os colegas com um trabalho intenso aí, com essa documentação,
viu essa lacuna aí, né? Então, o movimento negro ele é atuante, né? E assim, a gente tem um trabalho muito bacana aqui, né? O pessoal bem unido em prol de várias pautas aqui, né? Enfim, é isso. Perfeito, perfeito. Continuemos a luta. Ok, Mestre Clay, muito obrigado por sua participação aqui no Minas Negras Gerais. Estamos honrados em recebê-lo aqui. Gratidão. Gostaríamos de conversar com o senhor mais vezes. E antes da gente finalizar, gostaria de deixar uma mensagem a todos os pretos e pretas, Brasil afora. Por gentileza. Rogério, eu que agradeço a participação, né, nesse bate-papo. Sempre muito bom falar, né, do nosso projeto, do que nos permeia, né? E foi muito bacana, conte sempre comigo. E a minha mensagem é que a gente continue aí na luta, né? Continue lutando pelos nossos objetivos, né? Estamos vivendo um momento complexo aí, né, com relação à pandemia, né, da Covid-19, que vem aí assombrando o mundo, né? Mas que a gente tem que se cuidar, né? Usem máscara, né? Se cuidem, vacinem sim, porque a vacina ameniza, né? A priori, né? O impacto da Covid. E continue a luta, vamos que vamos. E axé para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Rogério. E fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Gleison Marques, diretamente de Uberaba, ou mais conhecido pelas rodas de capoeira como Mestre Clay. Joga capoeira, Amadeu está chorando, dizendo dessa maneira, foi falando, fala berimbau. Joga capoeira, foi que Amadeu está chorando, dizendo dessa maneira, fala Bahia, fala berimbau. Papagaio, joga capoeira. Seu papiba, dessa Gleison Marques, o Mestre Clay é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Força para nós. Valeu, Rogério. Maravilha. Axé. Axé. Seu anjo, dentro dessa, esse cabuleiro é bom.